Revolução Científica. A Revolução Científica se traduz em um período que vai da República de Revolutionibus de Copérnico até a publicação de Philosophia Naturalis, Principia Mathematica de Newton. Nesta época, não é apenas a época em que Aristóteles e Ptolomeu apresentam sua cosmologia antiga, e sim quando a própria imagem do mundo se renova. Além dessas renovações das imagens do mundo, houve também uma transformação lenta e tortuosa, mas que foi decisiva para as ideias sobre os homens, sobre as ciências, sobre o homem de ciência, sobre o trabalho científico e as instituições científicas, sobre as relações entre ciência e sociedade, entre ciência e filosofia, e entre saber científico e a fé religiosa. Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria do heliocentrismo, que coloca o Sol como o centro do universo. Copérnico pode ser considerado o ponto de chegada da velha cosmologia científica e o ponto de partida da nova. Suas obras, além de serem defendidas por astrônomos e matemáticos, elas também apresentam uma quebra de paradigma fundamental. A Terra está em movimento e não é o centro do universo, o que constitui a necessidade de ser completamente o que se entendia por cosmologia. Para Copérnico, a cosmologia antiga, construída com bases da física aristotélica, não o convenceu, pois além de ser um matemático, seus cálculos e observações dos movimentos dos planetas o conduziam a uma conclusão bastante diferente daquelas que por séculos foram difundidas. Na obra sobre a revolução das esferas celestes, sua mais clássica publicada há um pouco antes de sua morte, Copérnico defende que a Terra é esférica, o movimento dos corpos celestes é uniforme, circular e perpétuo. A Terra gira em torno do seu eixo. O universo é muito mais vasto do que pensavam os antigos. Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um personagem importante nessa transição à Idade Moderna. Sua ideia de mundo infinito. Bruno foi teólogo, filósofo, escritor, porém foi condenado à morte na fogueira pela Inquisição Romana com a acusação de heresia ao defender erros teológicos, também conhecidos como nulano. Para esse filósofo, o universo é uno, ou seja, tem origem de uma mente suprema ou causa. Para os não filósofos, essa teoria jamais seria compreendida, pois nós só entendemos os efeitos que essa mente suprema criou, ou seja, do universo ao homem, passando por todas as coisas. Seria a mesma situação se quiséssemos conhecer o artista pelo seu quadro. O quadro é o efeito, o artista é a causa. Chegamos a uma conclusão que a transição à Idade Moderna é uma necessidade, segundo o que é evidenciado em nossos estudos. Isaac Newton foi o último grande nome da Revolução Científica, que fundamentou as leis da mecânica clássica com a publicação da obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae, que contém as leis da gravitação universal e as 3 leis de Newton. Ele provou que as mesmas leis que governam os corpos celestes também eram aplicadas aos objetos. Aprimorou o telescópio, descobriu a natureza das cores estudando a luz solar. A sua morte é o marco histórico final da Revolução Científica, que ao mesmo tempo em que abrem as portas para o próximo grande evento que a história irá precisar, o Iluminismo. Galileu Galilei. Galileu Galilei foi o inventor do telescópio, enunciou o princípio da inércia e passou a utilizar a matemática para a resolução de problemas da física. A vida de Galileu é o drama do nascimento da ciência moderna. Transformou a si próprio em instrumento de luta contra a tradição dogmática que estabelece uma verdade absoluta, inquestionável. Galileu defendeu a teoria do heliocentrismo de Copérnico, provando com demonstrações concretas do mundo a sua verdade frente à física e aprimorou o estudo do que viria a se tornar o relógio de pêndulo. Galileu, além disso tudo, acrescentou um elemento irresistível, a luneta. Galileu, a partir dos estudos de Lenz, desenvolveu diversas lunetas, que aumentavam várias vezes o alcance da visão do homem e o tamanho dos objetos observados por ele. Desenvolveu o primeiro modelo de telescópio, um instrumento ainda mais poderoso para a época. Ao trazer esses instrumentos para dentro das pesquisas científicas,
escandalizou seus contemporâneos e fez com que pensassem que ao usar esses instrumentos significava que os olhos dos humanos não eram suficientes para a investigação científica. Com a invenção do telescópio, Galileu revelou ao homem tantas outras estrelas que eram impossíveis de se ver a olho nu. Para Galileu, era evidente que a Terra se movimentava em torno de seu eixo, tal como a Lua e os outros planetas, e que inclusive dos que giravam em torno do Sol. Para ele, isto era um fato, pois foi comprovado de forma empírica e não sob um testemunho de autoridade. Galileu inaugura um novo período, o da ciência moderna, uma ciência que está preocupada com o conhecimento objetivo das coisas. Além disso, um conhecimento matemático que pressupõe um conhecimento preciso e quantitativo. As sensatas experiências são as experimentações que o cientista faz no mundo externo, e as necessárias demonstrações são as argumentações que partem de uma hipótese. O método deve ser rigoroso, para que persista apenas naquilo que é objetivo e definitivo. Eis então o nascimento da ciência moderna.